Com certeza, eu devo ter deixado passar muita coisa também, eu só consegui ver algumas coisas. Jesus descia de Jerusalém para Jericó. Ele ia uma cidade que na Bíblia, no Antigo Testamento, e também vocês encontram isso muito no Novo Testamento, todas as vezes que nós encontramos escrito, saía de Jerusalém e descia para Jericó, ou saía de Jericó e subia para Jerusalém, isso também é muito importante para a gente prestar muita atenção. Jerusalém, ela estava a 400 metros de altitude de Jericó. Jericó é uma cidade 220 metros abaixo do nível do mar. Então veja a dificuldade que era para sair de um lugar para o outro, e eles faziam tudo isso realmente a pé, né? Mas era também um símbolo forte, porque Jerusalém é a cidade santa para eles, né? Até hoje. Ela está numa posição em altitude maior do que as outras cidades, mas era lá que estava o templo que eles tanto veneravam. Então, pelo menos 2 vezes ao ano, todo hebreu saía de sua cidade e ia até Jerusalém para cumprir com as festas mais importantes, né? Então, estar em Jerusalém é estar com a espiritualidade, e estar em Jericó é o contrário, é estar com a materialidade. Jericó era uma cidade muito rica, ela está localizada perto de mar, então assim, ali confluíam várias pessoas, e era ali também onde havia uma troca não só de mercadorias, mas também de dinheiro. Então vocês encontram que Jericó pode ter sido uma das primeiras casas de câmbio, né? Que o dinheiro era trocado ali, então, para eles poderem converter o seu dinheiro. Então, era uma cidade muito rica, porém afastada de todas as situações de religiosidade que o povo hebreu mantinha nas outras cidades. Se estavam fazendo certo ou errado, a gente não julga isso, mas ela não tinha por hábito esse encontro com aquele Deus como os outros hebreus faziam, né? Então, assim, ele Zaqueu sabe que Jesus estava para passar por ali, e ele sai em busca de poder ver esse homem que ele tanto desejava, que ele ouvia falar dos milagres e das conversas, só que ele era um homem de baixa estatura. Ele viu que não conseguia enxergar, ele sai correndo e sobe numa árvore. Jesus, quando passa, olha para ele, vai até ele e diz que ele se preparasse, que naquela noite Jesus, iria se hospedar lá. E aí ele novamente sai correndo para providenciar uma refeição e uma acomodação para aquele Jesus, e termina a passagem com a conclusão que eles tiveram quando eles conversaram, né? Que Jesus fala: hoje entra na salvação nesta casa, porque ele, como filho de Abraão, era uma ovelha perdida e eu o resgatei. Tem bastante coisa importante aí para a gente trabalhar, né? Zaqueu, então, homem de negócios, porém ilícito. Por quê? Ele é um cobrador de impostos, assim como Mateus também foi um cobrador de impostos, só que ele se enriquecia duplamente. Além de ele receber o dinheiro de Roma para poder cobrar as taxas, né, dos seus conterrâneos, ele cobrava um juro maior. Então ele ficava com um pouco mais de lucro do que normalmente o cobrador de impostos também recebia. Ele tinha um enriquecimento, então ele não era uma pessoa muito benquista, inclusive por causa disso, né? Ele vai em busca desse Jesus. Ao correr para alcançar uma árvore, ele também vence ali um preconceito muito grande, porque vocês imaginam um homem rico, bem vestido,
odiado pelas pessoas, correndo desbalado no meio de um monte de gente, né? Então assim, ele rompe com os preconceitos iniciais também, porque o que ele mais queria era ver Jesus. Só que Jesus oferece muito mais do que aquilo que ele estava buscando, e ele, mestre, faz uma homenagem a Zaqueu, né? Aqui também nós temos pontos para depois trabalhar. O que era muito comum para eles? Todas as vezes que era feito um banquete ou se oferecia um almoço, uma refeição para alguém, lá naquele momento, né, era deixar janelas e portas abertas para que todos os que passassem por ali vissem o que estava acontecendo, porque afinal quem podia oferecer um banquete era alguém mais importante, né? E aquele que era o convidado dele também. E aquilo foi um burburinho só, todo mundo apinhado ali perto da janela e da porta para saber o que eles estavam conversando. Mas há um detalhe que é muito importante. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, né? Foi Jesus que se convidou. Então isso daí também é uma simbologia que nós vamos trabalhar, ou pelo menos tentar. Um pouquinho então sobre Jericó. Esse nome Jericó, em árabe, quer dizer perfumado. E é uma cidade muito importante na Bíblia. Vocês encontram várias passagens, várias situações ocorrendo ali. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei um pouquinho aí. O rei Herodes, que foi aquele que perseguiu Jesus, que queria matar, né, todas as crianças, e por isso que Maria e José saíram da cidade fugindo. O rei Herodes morava nessa cidade. É uma cidade que tem muitas fontes de água, e tem uma que existe até hoje, ela ainda continua dando água, e ela tem uma data provável de 10.000, 9.000 antes de Cristo já existia essa fonte. E quem deixou essa água potável foi o profeta Elias. Então assim, muitos passam por ela hoje para visitar realmente como ponto turístico, né? É interessante que uma fonte, 10.000 anos já antes de Cristo, se a gente for contar quanto tempo ela está ali trazendo essa água, né? Ela também é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, como cidade, e a gente encontra mais coisas importantes aí. As muralhas de Jericó, quando cai, o cerco de Jericó, tem algumas igrejas que ainda fazem, né, comemoram essa data da queda das muralhas de Jericó. É importante também. Foi lá que Jesus foi tentado por Satanás, que também tem uma passagem importante. É em uma cidade também onde vocês encontram a cura de Bartimeu, do cego, a parábola do bom samaritano, e também Josué, que foi o sucessor de Moisés, também menciona essa cidade muitas vezes. Então é interessante, a gente começa a perceber como Jesus trabalhava, né? Vamos imaginar assim, ele realmente um mestre, mas ele tinha um lado dele saber exatamente onde ele ia, quem ele buscava, o que iria acontecer. Ele nunca fez nada inútil ou fútil, né? Ou simplesmente fez por fazer. Sempre havia uma meta. E por que Jericó, né? Que ele vai em busca dessas pessoas que mais precisavam dele também. Mas essa é muito importante. Outro fator, nós temos detalhes preciosos aí. Primeiro, o desejo que nasceu no coração de Zaqueu de conhecer aquele homem. Então, brota dentro dele algo muito importante. É o início de uma tentativa de subir um padrão vibratório nele, é um despertar da visão espiritual dele. Ele só ouvia falar desse homem, e quando ele sabe que ele está para passar por ali, desperta nele
dentro dele uma vontade irresistível de ir em busca dele. E é isso que muitas vezes a gente vai depois tentar trazer para a nossa vida pessoal, né? Quantas vezes a gente desejou realmente que algo acontecesse e a gente se dedicou a isso, vencendo muitos obstáculos. Só que ele precisou ter uma iniciativa. Por quê? Vamos lembrar na passagem que está lá escrito. Ele era um homem baixinho. O que significa esse ser baixinho em termos simbólicos? Ele estava com o teor vibratório dele muito abaixo daquilo que era esperado para o hebreu, né? Porque eles seguiam a Torá, eles tinham todos os rituais, mas ele não vivia isso. Então, para que eles conseguissem atingir a meta de ver Jesus, ele teria que mudar interiormente também, nessa visão espiritual, um teor vibratório. Ele precisaria aumentar um pouco a sua estatura vibracional. Ele supera obstáculos. Ele sai correndo, ele vê árvore, ele sobe em árvore. O que significa? A parte material, a gente fala dentro da doutrina que a gente vive na horizontalidade, né, no solo. A parte vertical é quando a gente sobe esse teor vibratório, então, e a gente busca, através da oração, coisas assim, meditação, cursos, palestras, livros, a gente sobe, então a gente está fazendo um esforço e vencendo um obstáculo. E foi isso que ele fez, né? Ele sai de um padrão, elabora providências, vai em busca. Aqui, só nesses, são 3 situações que ele fez. Podemos trazer isso também para a nossa vida pessoal. Quantas vezes a gente deseja ir atrás de alguma coisa, deseja conhecer mais da doutrina, no primeiro obstáculo que a gente encontra, a gente já para, né? A gente já, mas é muito longe, vou ter que pegar condução, está chovendo, hoje tem novela, hoje tem jogo, né? A gente não supera os obstáculos. Isso daí também é levado em conta. Depois que ele fez tudo isso, que ele venceu as barreiras, que ele fez valer a pena aquele momento para ele, ele ficou aguardando. Então ele ficou em cima da árvore esperando para que alguma coisa acontecesse. E é assim que a gente deve trazer para a nossa vivência também, quando nós vamos em busca, a gente se dedica, a gente usa da vontade, do esforço, a gente faz tudo o que é possível para sanar uma dificuldade, um vício, né? Alguma coisa ruim que a gente tem que aguardar com calma, com paciência, com fé, porque o auxílio virá. Porque a nossa parte nós fizemos, né? Então ele fica aguardando. Nisso, Jesus olha. Jesus apenas não enxerga Zaqueu na árvore, ele olha. Esse olhar é olhar no olho de Zaqueu, né? Ele vai e percebe todo o esforço que Zaqueu fez, tudo aquilo que ele viveu ali naquele espaço de tempo, esperando Jesus passar, e reconhece nele, Zaqueu, o desejo realmente do coração de Zaqueu. Não era só uma coisa que era da boca para fora, né? Ele realmente reconhece e olha Zaqueu no olho. A partir desse momento, o mestre caminha na direção de Zaqueu. É ele que vai até Zaqueu. E ele faz mais até do que Zaqueu precisava naquele momento, né? O mestre chega e realmente pede para ele mais providências ainda. Por quê? Ele coloca que ele iria se hospedar na casa dele, que ele iria se alimentar com ele. Então, Jesus oferta aquilo que naquele momento era uma homenagem muito grande para um homem que era cobrador de impostos, odiado, né? Por isso também, vocês se lembram da história de Mateus, também foi difícil ele ser aceito pelo apostolado, né? Pelos discípulos do mestre, mas
esse momento é muito importante porque Jesus dá para Zaqueu não só o que ele queria, mas ele dá a mais. E isso aconteceu porque ele ficou aguardando. Então é também para nós uma lição muito grande, essa lição de Zaqueu. Quando a gente vai em busca, quando a gente procura, quando a gente tem essa necessidade de ir ao encontro desse Cristo, chega um momento que a gente tem que esperar e acreditar que aquilo vai acontecer. E muitas vezes a gente perde, né, a fé, perde a esperança, porque ninguém me socorreu, né, não me ouviram, mas a espiritualidade está sempre ali ao nosso redor. Depois que Jesus conversa com ele em cima da árvore, o que ele fala para Zaqueu? Desça da árvore. Aí também é algo importante. Quando a gente recebe na casa espírita, quando a gente recebe a ajuda de alguém, tudo que a gente conseguiu está lá, depois é pedido para ele descer. Isto é, volte, né? Ele sobe o padrão dele, encontra o mestre fala, desça da árvore. Então, o descer é voltar os pés na materialidade. Era a hora dele realmente se testar e se provar tudo aquilo que ele tinha recebido. Num olhar e numa palavra só do mestre. Olha como isso foi importante, esse descer. Todas as vezes que a gente sobe numa câmara de passes, né, que a gente recebe no passe, a gente fica emocionado numa oração, tem situações que nos levam até as lágrimas. Depois, na hora que a gente vai para a rua, uma buzinada de um carro, alguém que passa, pronto. Cadê o teste? Né? Então, esse descer da árvore, nós vamos levar em conta nesse símbolo assim, a hora que eu saio da casa espírita, que eu ponho o pé na rua, que eu vou encontrar todas as dificuldades que são inerentes àquela situação de vida que eu tenho, será que eu consigo me manter no mesmo teor vibratório? Né? E foi aí que Jesus pediu para ele descer da árvore. Só que a hora que ele desce da árvore, ele teve que tomar outras providências, que era para receber Jesus na casa dele. Ele não tinha pensado que Jesus ia fazer esse convite, né? Ele ia se convidar, ele só subiu na árvore. Mas aí, nessa conversa, nós não sabemos o que eles conversaram, porque só estavam os dois ali, né, conversando. Mas provavelmente Jesus deve ter falado coisas para ele que mexeram demais em todas as atitudes que ele vinha tomando, né, com aquele povo amigo que era hebreu, e ele fazendo tudo aquilo que ele fazia. E Zaqueu diz para ele que ele ia devolver toda aquela riqueza que ele havia adquirido ilicitamente, que ele iria ficar só com uma parte daquela. Ele iria sair do emprego dele, ele ia abandonar o cargo de cobrador de impostos, né, de publicano, e ele iria então também, para estabilizar esse padrão dele, ele iria se sentir bem assim. E é quando Jesus diz que a salvação entra. O povo hebreu, ele vinha vindo da descendência de Abraão, né? Então, isso era muito forte neles. E Jesus fala, você é um filho de Abraão que eu resgatei. E o povo hebreu, ele era um povo que achava que eles eram os melhores, que eles iriam herdar o céu. E Zaqueu se sentiu assim, envergonhado com isso, porque não era para ele estar cobrando a mais dos amigos dele, né, do que ele fazia. Ele poderia ter aquele emprego, ser o cobrador. É interessante a gente notar as artimanhas que Roma usava naquela ocasião. Ela colocava gente para cobrar os impostos, que era gente deles mesmo. Não era romano que ia cobrar imposto. Ele punha alguém ali para que ele ficasse sendo odiado e não o romano, né? Era uma artimanha política bem interessante. Então Jesus coloca na passagem que ele tinha ido buscar quem estava perdido. A gente lembra aqui de algumas
parábolas importantes da ovelha perdida, né, da dracma perdida e assim por diante. Jesus sempre resgatando, então, alguém, filho de Abraão, que era para estar seguindo um caminho, não como povo eleito, mas como condição para fazer realmente algo importante, e Zaqueu havia se esvaído ali, né? Eu fui procurando símbolos, né, nas falas. A árvore que ele subiu era uma figueira, mas era uma figueira brava, que era uma figueira que dava frutos imperfeitos, frutos impuros. Será que foi coincidência Zaqueu ter subido numa árvore que era o símbolo da espiritualidade do povo? Vocês encontram 3 parábolas da figueira, também nos evangelhos. Nós já conversamos aqui no sábado sobre isso. E essa figueira é considerada figueira brava, impura. E Zaqueu, um cobrador de impostos, odiado por todo mundo, um baixinho que não cumpria nada daquilo que Abraão tinha passado para eles, dentro da Torá, vindo também de Moisés, toda aquela história que vocês devem conhecer. Está ele numa árvore dessa. E Jesus olha justamente para ele. Eu achei assim que não foi coincidência essa árvore ser uma figueira dessa, porque justamente, né, uma qualidade inferior como ser, não como ser humano filho de Deus, mas como alguém que não estava cumprindo uma regra de filho de Deus, né? Esse encontro de Zaqueu também com Jesus traz para nós lições muito grandes. Ele mostra sobre o acolhimento, e toda vez que a gente vai em busca da verdade, e no Evangelho também, quem já se aprofundou ou está começando a estudar o Evangelho, a gente vê Jesus sempre falando em busca da verdade, né? Eu sou o caminho da verdade e da vida, e assim por diante. Então, todas as vezes que a gente vai em busca dessa verdade, a gente também tem que praticar algo muito grande dentro de nós, que é ser humilde e determinado. Porque a verdade que está contida no Evangelho é a verdade maior, né? Não é uma verdade que eu coloco como verdade. Quando a gente escuta uma verdade que vem do Mestre, realmente a gente tem que abaixar, né? Vergar e aceitar. Então tem que usar da humildade. Qual é a primeira bem-aventurança que alguém sabe? Alguém lembra que Jesus falou? Bem-aventurado os humildes. Começa aí, né? Então, Jesus acolhe a todos quando nós despertamos realmente para esse fato. Também é importante porque Zaqueu, nós temos um pouquinho de Zaqueu ainda, né? Nós ainda temos essa parte psíquica, psicológica, essa imagem de Zaqueu. Então, que ele possa ensinar para nós que sempre é possível a gente se regenerar, que sempre nós podemos mudar aquilo que nós estamos fazendo, que sempre há uma oportunidade e que Deus acolhe a todos que estão realmente com esse desejo. O desejar ver Jesus não é apenas o olhar para um homem que passava ali, né? Era uma mudança de vida. E nós todos podemos agir como Zaqueu, mudar de vida e realmente aceitar essa nova oportunidade. Mais um símbolo que eu achei, o número 4. É interessante que ele falou para Jesus: eu dou metade dos meus bens, mas eu vou dar 4 vezes para aquele que eu mais prejudiquei. E eu fui buscar na simbologia, na Kabbalah hebraica, que eles estão assim, eles usam muito o número 4. O 4 para eles é um número perfeito. E é o 4 que vem fechar o ciclo do povo de Abraão. Olha que interessante, né, essa passagem. O 4 é quando você termina um ciclo e começa outro completamente diferente. Vocês encontram, ficou 40 dias em jejum, 40 anos no deserto, é sempre o número 4, né?
é muito importante como símbolo ele falar para Jesus que ele ia devolver 4 vezes a mais, porque ele queria realmente fechar aquele ciclo que ele vivia e começar um novo número. Isso vocês encontram, lógico, na simbologia hebraica, né? Agora, se a gente pensar, poxa vida, nunca mais a gente ouviu falar nada de Zaqueu. Por que a gente não encontra mais nada de Zaqueu? E é impressionante como a espiritualidade às vezes nos brinda com coisas na hora que a gente se propõe, né? Quando eu comecei a montar esse tema, foi realmente um desafio, porque eu achei que era um tema assim relativamente pequeno e que pouca coisa eu ia poder trazer, né, como estudo. E eu encontrei, por incrível que pareça, nas coincidências, né? Eu encontrei no livro Ressurreição e Vida um texto maravilhoso. Vocês encontram isso pela internet também, se vocês quiserem. É da Ivone Pereira, a psicografia. Um encontro de Tolstói, espírito, com Zaqueu. E o relato entre eles é maravilhoso, mas é muito grande, então não caberia para a gente ficar lendo aqui para vocês, pode ser cansativo. Porém, é assim, Tolstói, ele era um escritor russo, ele desencarnou em 1910, e na espiritualidade ele estava sempre se questionando, mas por que eu não fiz mais? Eu podia ter trabalhado isso, aquilo. E sempre assim se lamentando, buscando, querer entender uma série de coisas dele. E ele ficou no espaço que ele narrou isso, andando. Ele devia estar em alguma colônia espiritual, com certeza, né? E de repente, do nada, ele escuta umas vozes assim, de pessoas sentadas num lugar, e ele se aproxima e ele vê uma série de pessoas, né? Espíritos, mas vamos chamar de pessoas, né? Estavam assim em roda, conversando, tinha bastante, e tinha um entre eles que eles chamavam de mestre. E ele vai, chega de mansinho, como quem não quer nada, vai, fica ali ouvindo. De repente, um deles pede: Mestre Zaqueu, o senhor que conviveu com o Cristo, que isso, que aquilo, conte para nós como foi a sua experiência. E ele conta. E é esse encontro muito bonito que vocês poderão ver, de realmente tudo que Jesus conversou com ele. É passado na psicografia da Ivone Pereira, né? E depois que eles conversam, esse grupo de discípulos, né, de Zaqueu, eles estavam se preparando para reencarnar, para dar testemunho de Jesus aqui na Terra. E é Zaqueu que prepara. E Zaqueu conversa depois com Tolstói, dizendo que ele também havia passado por certa dificuldade, porque depois desse encontro que ele teve com Jesus, ele presenciou a crucificação do mestre, ele viveu tudo aquilo ali também. E ele começou a buscar os apóstolos, mas eles estavam assim amedrontados, né, numa situação difícil para eles também, e eles não deram muita bola para Zaqueu ali, né? Mas Zaqueu também cometia um erro, porque ele era tímido, ele não chegava e pedia alguma coisa, ele não falava, né? Vocês notem que ele não falou nada para Jesus, quem chegou foi Jesus que chegou para ele. Então, ele não conseguiu nada com Pedro, não conseguiu nada com nenhum dos apóstolos, tal. Ele também ficou naquela época muito entristecido. Ele já havia dado praticamente toda a fortuna dele, um pouco que ele tinha para sua sobrevivência, trabalhando. Foi quando ele encontrou alguém que foi muito importante na vida dele, que foi Paulo de Tarso. E foi Paulo de Tarso, como convertido também, que conversa com Zaqueu, que fala com ele, e ele conta a história do que Paulo falou para ele, que ele conta para Tolstói. E então, assim,
a partir daquele momento, Paulo fala para ele: você não fique preocupado em querer aparecer, faça tudo o que você puder. Se alguém está te pedindo pão, dê pão. Se alguém está doente, acolhe. Você não vai curar ninguém, você não vai ter o poder de cura, né? E foi aí que Zaqueu percebeu que ele estava perdendo tempo, esperando que que caísse do céu alguma coisa para ele. Ele foi e começou a fazer, tanto que ele morreu no anonimato. Mas lá na espiritualidade ele trabalha, preparando todos aqueles que querem realmente se dedicar ao Mestre aqui na Terra. Esse é o trabalho dele. E Tolstói continuou psicografando. Quando a Ivone morreu, quem faz a psicografia dele agora é a Célia Xavier de Camargo. Vocês encontram também coisas belíssimas dele, né? Só para vocês terem aí a curiosidade. E aí é interessante que, quando eu falei disso para uma plateia que tinha crianças, um menino de 9 anos levantou e falou assim: onde tem isso no site? E eu dei para ele. Então eu joguei uma sementinha e deu certo, né? Você vê, uma criança queria saber como que era essa conversa. Foi bem interessante, eu fiquei assim feliz, né, de ver que uma criança também queria saber como era Jericó. Porque se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que a cidade, essa cidade velha, ela está soterrada, e ali tem muitos arqueólogos trabalhando, encontrando assim tesouros fantásticos, né, da arqueologia. E tem um bondinho, um teleférico que sai, tá? Onde Jesus saía, ele vai até lá no alto. Então, até o próprio, como que fala, esses que fazem turismo, né? Dizia assim, o que Jesus fazia na sandália, nós fazemos de bondinho, né? E o menino também queria saber, e está tudo isso na internet. E caiu do céu para mim isso aqui também, na hora que eu estava procurando coisa para fazer. Vamos lá. A história de Zaqueu é importante, a história de Tolstói também é importante, mas vamos ver Jesus em nós, né? O que nós temos também dentro de nós para que a gente possa transformar toda essa situação e vivermos. Será que a gente realmente deseja ver Jesus? Será que nós queremos uma vida, um novo despertar? Será que esse desejo realmente é sincero em nosso coração? Quando a gente participa de uma casa espírita, nós desejamos ser espíritas ali, participar, conviver, fazer a parte social, mas fazer a parte de estudos, receber realmente Jesus dentro de nós, né? É uma questão para ver o quanto de Zaqueu a gente tem dentro de nós também, numa parte assim, psíquica simbólica. Nós conseguimos um espaço vibratório melhor todas as vezes que nós entramos em crises, na rotina, enfrentamos problemas. Será que a gente consegue passar por isso, tomando providências, mas não se perdendo naquelas situações todas que estão ali, todas as dificuldades, todas as coisas ruins que nos acontecem, né, das coisas assim do nosso dia a dia? Será que a gente usa esses 4 recursos que Zaqueu usou? Disposição, reconhecimento da dificuldade, elaborar o que fazer e cumprir com o que elaborou. Porque ele cumpriu com o mestre quando, após a conversa, ele disse que ele iria então fazer aquilo que ele prometeu e ele fez, né? Então esse cumprir com a palavra dentro do nosso coração. Será que nós estamos cumprindo com esse desejo de ver o mestre, vencendo todas as dificuldades que a gente encontra? A gente fala como espírita, mas vamos levar isso para a humanidade, né? Em todas as religiões, aqueles que realmente nós estamos apenas numa religião ou nós estamos com a religiosidade, né? Que é muito diferente nesse desejo de vencer todas as barreiras que a gente encontra. A gente sai dessa ilusão rompendo com aquele material, esse material otávico é todo material de reencarnações passadas, né?
que a gente traz quando a gente reencarna. Existe em nós uma memória que não é apenas uma memória restrita à nossa existência, à nossa experiência atual. A nossa vida, ela tem muitas reencarnações. E essa vida que nunca termina, todas as vezes que a gente reencarna, a gente vem zerado, né? No nosso computador para escrever novamente. Alguns até falam que o livro da tua vida, agora essa parte da sua experiência é essa, então escreve esse livro, que esse livro é teu. Então, esse material que nós trazemos no inconsciente, que é uma programação que a gente faz antes de reencarnar. O livro de Manuel Filomeno de Miranda, se vocês conhecem a literatura dele, ele tem um livro que chama Temas da Vida e da Morte. E ele coloca ali que nós passamos por uma fase importante. A gente pede requerimento para reencarnar. Esse requerimento vai para os benfeitores espirituais para eles analisarem se a gente deve ou não para fazer aquilo que a gente está pedindo. A partir do momento que eles aceitam esse requerimento, nós vamos para escolas, para aulas, para cursos, para estudos, para adquirir recursos para poder reencarnar com aquele requerimento que a gente pediu. Se a gente, vamos dizer assim, se a gente passa, né, por essas provinhas ali na espiritualidade, a gente reencarna com recursos, só que a gente vem zerado. E esse material, eles chamam de material atávico, né? Que de repente a gente fala, nossa, por que eu não fiz isso? Olha aquilo, que legal que eu estou fazendo isso. É porque aquilo estava na nossa memória inconsciente espiritual. Pode acontecer, o Manuel fala no livro, né, que a gente não consegue passar pelo primeiro teste lá na espiritualidade, então a gente fica um pouco mais até ter recursos. A espiritualidade nunca nos deixa sem recursos na reencarnação. Se a gente tem os recursos aqui do local que eu vou nascer, com os pais que eu vou ter, do país que eu vou viver, da língua que eu vou falar, também a espiritualidade vai estar presente em todo o tempo na nossa vida. E a gente tem que contar, então, e fazer, romper muita coisa de medo, que nos prende na reencarnação, de a gente não cumprir com aquilo que a gente... Espírita ainda tem mania de falar assim, não consigo agora, na próxima eu faço, né? Ou então eles falam assim, nós somos trabalhadores de última hora. Eu devia ter vergonha de falar isso. O trabalhador de última hora é aquele que mais deve, né? Porque se fosse o trabalhador da primeira hora, eu não estava mais aqui. Então, trabalhador de última hora é a última oportunidade que nós estamos tendo. Não é para ter orgulho disso, para ter vergonha. Porque se não passar de novo, provavelmente nós não vamos herdar o mundo de regeneração, né? Então, vamos vencer com essas dificuldades. A gente está aguardando Jesus passar por nós e dizer que vai se hospedar na nossa casa? Será que a gente realmente deseja isso? Tem um livro também, quando eu li, eu fiquei assim, até meio chocada, Sob as Mãos da Misericórdia. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. É uma história onde Jesus vai até o umbral buscar Pilatos. Ele vai resgatar Pilatos, porque depois dele passar por essa experiência como Pilatos, ele passou por várias situações assim, que ele foi para servir o Cristo, ou ele vinha como padre, ou ele vinha, alguma coisa assim, né, para poder, e sempre ele era morto, ele era queimado, ele era isso, ele era aquilo. Ele ficou com tanto ódio de Jesus, que ele se nega a qualquer situação. E Jesus vai até o umbral, e a hora que ele chega, na psicografia, né, no livro conta que muita gente diz, muitos espíritos que estavam ali desmaiam, só de ver a luz de Jesus desmaiam. E um dos que estavam com Jesus nessa ocasião pergunta para ele, mas vamos aproveitar, vamos levar esses. Jesus fala, não,
eles precisam me olhar nos olhos e pedirem o que me querem. Porque se eu os pego assim, desmaiados, a hora que eles acordarem não foi de livre e espontânea vontade. E Pilatos se negou a sair com Jesus de lá. Isso que é triste, né? Mas assim, se Jesus chegar, pedir para nós, né? Ensinamento. É um exemplo para a gente seguir de que a gente pode mudar, que a gente tem condição. Muitas vezes a gente se acha assim, inferior por causa de um defeito da nossa personalidade, por uma característica ainda não tão adequada que a gente tem, sempre se achando, eu não mereço isso e tal, né? Zaqueu nos mostra o contrário. A gente pode mudar de vida se realmente a gente desejar essa situação. Quando a gente aceita essa mensagem, a gente não só adquire um compromisso pessoal, como adquire um compromisso grupal, né, social, como a gente também adquire e começa a agir com mais justiça, que foi isso que Zaqueu fez, né? Pessoalmente ele não estava bem, ele devolve, mas ele devolve com justiça para aquele povo tudo aquilo que ele havia feito de errado, né? Então, esse também é um ensinamento. Esse encontro mostra que a salvação vem para todos, não existe distinção. Deus, ele não coloca diferença entre os seus filhos, porque nós somos todos irmãos, né? Se a gente considerar que essa paternidade divina realmente é aquela que nos move, não existe distinção de um ou de outro. Então a gente realmente pode aceitar que essa salvação vem. Mas é preciso ter essa disposição interna, né? Para a gente romper com tudo isso, sair da rotina, do interesse pessoal, de tudo aquilo que nos mantém na materialidade realmente, né? Muitas vezes a gente se apega tanto a isso que às vezes é difícil até mudar de casa, quando aquela casa já não é mais tão adequada ou importante para a gente. Mas foi aqui que meu tataravô viveu, construiu, né? Sabe aquelas coisas assim? É um apego muito grande que às vezes a gente se limita a uma série de quesitos assim que não são importantes e a gente faz, né? Então esse desapego e ter realmente a mente e o coração mais abertos, com a certeza de que somos aceitos, que nós temos as nossas oportunidades, nós temos todas as reencarnações necessárias para isso. Nós estamos tendo hoje a oportunidade de uma reencarnação e com certeza hoje é o melhor que a gente conseguiu, né? Porque não é bom saber o que a gente fez nas anteriores, mas hoje ainda é a melhor oportunidade, é o melhor momento. E para terminar, eu gosto muito dessa imagem de Jesus. Assim, a gente encontra também fácil isso. Todas as vezes que vocês encontram ele batendo na porta, observe que a porta não tem maçaneta do lado de fora. É um símbolo muito importante. Ele bate. Quem abre somos nós, se a gente quiser. Porque é a porta do coração que abre para Jesus, né? Ele jamais vai abrir sem permissão nenhuma porta se ele passar por nós. Ele não vai forçar a gente a nada. E essa imagem é importante a gente guardar num símbolo assim: eu quero ver Jesus, eu quero realmente fazê-lo hóspede na minha casa, e se eu hospedá-lo, será que ele fica para sempre ou é só por um momento, né? Então é essa a lição que fica para nós de Zaqueu também. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos com toda a equipe espiritual da casa, por estarmos entre amigos, entre iguais, que as lições do Evangelho de Jesus possam a cada dia preencher mais os espaços que ainda se encontram dentro de nós, que o nosso coração se abra para a verdade, para a vida, para a esperança, para a fé. Mestre querido,
Sê conosco hoje e sempre. Ampara-nos ainda como crianças rebeldes. Socorre-nos nos momentos difíceis, mas acima de tudo, que a sua coragem nos incentive a também mudarmos o nosso padrão vibratório. Que possamos com Jesus seguir adiante confiantes, com a certeza que estamos retornando à casa do Pai, que nos ama a todos por igual. Abençoa-nos, Pai, protegendo-nos, amparando-nos, conduzindo-nos, porque aceitamos de boa vontade tudo aquilo que vem da sua decisão. Com o coração alegre por mais uma noite concluída, vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em